Mas o erro foi cometido na origem, fecho aspas. O erro foi cometido de fato na origem. No momento originário, isso é fato. No momento em que vossa excremência, sem nenhum resquício de notável saber jurídico, foi indicado para o cargo. Está todo mundo de bom humor? Vou estragá-lo agora. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu, na última segunda-feira, aquilo que a gente tinha adiantado aqui na Oeste. Ninguém tinha falado, mas a gente adiantou na semana passada, porque a gente é muito bom. Ai, que delícia. Então vamos começar de novo que eu perdi a notícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu na última segunda-feira o colar do mérito judiciário ao ministro do STF de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Essa é a mais notória, faltou um álimo. Essa é a mais notória condecoração do TJ paulista. O evento, no entanto, foi um fracasso, marcado pela ausência de público. Salvo os cargos de direção e cúpula, não havia mais do que 6 desembargadores de carreiras presentes. Até por isso, a cerimônia foi transferida do salão do júri, que é um salãozão, para uma sala menor, a sala do órgão especial, para que o esvaziamento não ficasse tão na cara, tá? Então foi aí um fracasso. Eu quero pedir uma salva de palmas à Justiça do Estado de São Paulo, aos nossos desembargadores. Aí você vê, nem tudo está perdido. Só 6 desembargadores é nada. Não foi ninguém. Então nos orgulha demais saber que nós temos desembargadores no Estado de São Paulo que honram a judicatura. Isso é maravilhoso. E ontem, na ocasião, no fracasso, né, Toffoli não podia perder a oportunidade de dizer coisas mais fracassadas ainda. Que é típico, né? O que você extrai da laranja? Suco de? Laranja. O que você extrai do limão? Suco de limão. O que você extrai do Toffoli? Nada que preste. Né? O Toffoli defendeu suas decisões monocráticas que têm derrubado investigações e ações conectadas à Operação Lava Jato, originadas na Vara Federal de Curitiba e em favor dos investigados. Em manifestação feita na segunda turma do STF, Toffoli disse que, em alguns casos, são usadas provas colhidas sem a possibilidade de defesa dos réus e que são anuladas com multa. Com muita tristeza por ele. Agora, cadê a tristeza dele para anular as decisões de provas contra todo mundo do 8 de janeiro que não foi dado acesso aos advogados? Cadê a tristeza? Falso! Hipócrita! Mentiroso! Para não dizer que o senhor é uma vergonha para a judicatura, para o sistema judiciário, para o poder judiciário. A JBS não estava na Lava Jato. A JBS não estava sob julgo do Sérgio Moro, mas mesmo assim, vossa excremência, porque tudo aquilo que é ilegal, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é errado, para mim é excremento. Livrou das multas a JBS, que financiou a sua viagenzinha para Roma. E aí, nenhuma palavrinha? Agora vem me falar que por falta do devido processo legal, aos réus não foi dado o direito de se manifestar sobre as provas. Por que não fez isso também aí, afrontando o seu amiguinho Alexandre de Moraes Maduro? Não, mas é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Disse o Toffoli, eu vou abrir aspas para o Toffoli.
É lamentável realmente quando nós temos que declarar um ato de Estado ilegal, mas o erro foi cometido na origem, fecho aspas. O erro foi cometido de fato na origem. O erro foi cometido no momento originário, isso é fato. No momento em que vossa excremência, sem nenhum resquício de notável saber jurídico, foi indicado para o cargo. O momento foi na origem, foi no momento em que o Senado, o nosso Senado tão desleixado, o nosso Senado tão prevaricador, tão despreparado, o nosso Senado jamais poderia ter deixado passar alguém sem nenhum resquício de notável saber jurídico. O erro está na origem. Porque vossa excremência, sabendo que não tem nenhum notável saber jurídico, poderia não aceitar o cargo. Porque eu conheço muitos bons advogados, muitos bons mestres. Cito exemplo, o professor Celso Laffer, um dos maiores juristas vivos no país, que disse, não, eu não quero ser juiz do STF. Eu quero ter a minha vida como ela é. Vossa Excelência, sabendo que não tem notável saber jurídico, aliás, eu me pergunto se tem algum saber jurídico, pelas suas decisões, me pergunto se tem algum. Porque eu acho que não. Acho não. É a minha opinião embasada e mostro ponto a ponto se preciso for. Então o erro está na origem. Você ter sido indicado, você ter sido sabatinado, você ter sido admitido pelo Senado, você ter aceito e você ter sido nomeado. O erro, de fato, está na origem. Passo a palavra para quem quiser pegar o gancho. Eu não. Vamos para o próximo assunto, então. Eu posso falar. Já que... Pavinato, você foi muito preciso quando você disse que o erro está na origem. E a origem está exatamente no fato de você ter personalidades como o Dias Toffoli ocupando cargos dessa natureza, dessa dimensão, desta grandeza. Ser juiz, não é? Tem um determinado momento em que ele falaram acerca dele de que ele tinha muita coragem. Foi isso que foi dito, né? Teve tem coragem. Que ter coragem mesmo. Mas aí é que está o detalhe. É igual, pega o Batoré. Lembra do Batoré da Praça é Nossa? Sim, sim. Ele fala, eu vou ser modelo de passarela e vou desfilar para a Dolce & Gabbana. Vou pôr uma sunga e vou na passarela. Tem que ter coragem mesmo. Isso é corajoso. Eu posso fazer uma gozação? Do Batoré, para usar o Dolce & Claro. Gabbana. Que eu não gosto, com todo respeito, mas deixa para lá. Mas continuando. No caso, tem que ter coragem, mas o juiz não tem que ter coragem. O juiz tem que ter respeito, tem que ter equilíbrio, tem que ter harmonia. Ele tem que ter, no máximo, bravura diante das ameaças que possa sofrer pelas suas decisões. Mas a bravura não é coragem. Bravura é ter capacidade de enfrentar o medo. Ora, ele tem que ter equilíbrio para tomar a melhor decisão e tem que ter bravura para enfrentar as ameaças. Ter coragem para fazer o que ele fez é muito fácil. Tendo todo é audácia, corpo. né? Audácia, ousadia seriam as palavras Isso melhores. aí não é coragem, por quê? Porque é muito fácil tendo o entorno que ele tem. E isso já não se torna mais coragem, se torna audácia, ousadia ou petulância. É isso que nós acabamos vendo diante de uma manifestação como esta, por parte de algumas autoridades que lá estiveram, mínima comparativamente àquilo que se esperava diante de um tal absurdo, em que dar a ele uma comenda, que é a mais alta comenda, segundo foi reportado, para alguém que defendia não apenas a questão, o judiciário em São Paulo, mas do Brasil, trazendo equilíbrio para a sociedade brasileira e em defesa da democracia, segundo outras manifestações, com todo respeito. Isso já mostra o grau de baixeza que nós caímos. Com todo respeito a todas as autoridades, e eu chamo todos de suas excelências por respeito ao cargo, respeito à instituição. Mas, nesse caso, o que nós vemos é que o termo excelência está sendo reduzido ao que há de mais comum, ao ponto de nós não termos mais nada que você possa elevar a uma categoria de valor e que possa ser comparativo em comportamento e em princípio para a sociedade. Sabe quantos por cento? Isso que é o nosso exemplo. Vamos pegar o Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabe quantos por cento dos desembargadores foram prestigiar? 0,1,6%. 1,6%. 1,6%. 1,6%. O Tribunal de Justiça tem, se eu não me engano, 360 desembargadores. Foram 6. Foram 6. Olha, 1,6%. Eu acho que é menos que 1,6%. É 1,6%.
360, 10% dá 36%. 600 dividido por 1% 360, 1,6. 1,6%, exatamente isso. Agora, quando você para ver, e com todo... Sabe qual é o grande problema? É o que nós colocamos como exemplo e como configuração do que deve ser a justiça brasileira, é isso. Ora, quando você dá uma comenda para alguém e atribui essa comenda ao fato da contribuição que ele faz para o sistema jurídico, o que você está dizendo é que a justiça tem que seguir esses parâmetros. Qual é a conclusão que você chega? Que a justiça está recuando a justiça individual, porque as pessoas veem que elas não têm mais a quem recorrer. Porque aquilo que está sendo dito, que é o modelo de decisão judicial, é o que há de pior. Mas isso me alegra, porque mostra que no estado de São Paulo ainda a judicatura tem vergonha na cara. É isso que me alegra. Espero que seja. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que é um escárnio você ter a Justiça de São Paulo promovendo esse tipo de evento, como a gente justiça viu não, aí. né? Os chefes. Os chefões, né? Os donos da bola. Talvez o presidente, etc. Os donos da bola. Porque a Justiça de São Paulo não foi. Os donos da bola, né? Como a gente viu aqui, assim, a maior honraria e tal, é um negócio super notório, e a gente está promovendo pro Toffoli, pro Dias Toffoli, que como a gente sempre fala aqui, não tem o tal do notório saber jurídico, mas não é só isso. É que ele toma decisões que vão contra a própria justiça. Basta a gente ver aí os casos da Lava Jato. Basta a gente ver as falas que ele dá à imprensa. Então, ele toma decisões que vão contra o próprio conceito de justiça. Então, é um escárnio na cara da população que existam pessoas dentro ali do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo que se achem no direito, na capacidade, dignos de levantar esse tipo de homenagem em relação ao Toffoli. Quem deveria receber essa homenagem é o Sebastião Coelho, por exemplo, que é o ex-desembargador lá de Brasília, que foi até o STF, entrou no covil dos lobos e falou na cara de todos eles: vocês são os 11 odiados desse país. O que vocês fazem nesse país é uma ditadura. A população não gosta de vocês porque vocês corromperam o judiciário desse país. Esse sim, esse é digno de uma medalha. E aí, só para fechar minha fala, o Cristiano Zanin estava no evento, né? O Toffoli deve ter ligado para ele e falou: pô, ninguém vai, será que tem como você comparecer? E aí, o Cristiano Zanin falou uma coisa assim, realmente assim, absurdo, como o STF, como esses ministros, não tem a menor conexão com a realidade brasileira. Abro aspas para o Zanin, ele falou o seguinte: parabenizo o ministro pela sua trajetória na magistratura, sua carreira como um todo e especialmente pelas virtudes destacadas pelo orador, né? O orador fez ali as virtudes. Foi o Alexandre Moraes que falou isso? Foi o Zanin que falou? Foi o Zanin. O Zanin. O Cristiano Zanin foi até o evento e falou isso, deu os parabéns. Então, assim, isso mostra corporativismo. A gente lembra daquela notícia de ontem, né? Do Gilmar Mendes falando a respeito do Alexandre de Moraes. Então, o STF está corrompido pelos membros que ocupam e eles têm um corporativismo entre eles e entre os poderes que é uma coisa, assim, extraordinária no sentido negativo da palavra. E, enquanto isso, a Débora, aquela mãe de 2 crianças, uma de 8 anos, outra de 6, continua presa num presídio ainda mais longe para não ter acesso à sua família. Ô, Pavinato, curiosa essa preocupação do ministro Toffoli com o devido processo legal, né? Que infelizmente no Brasil só é respeitado quando interessa para os ministros. Quando não interessa, não se respeita. E quando interessa, a gente vê grandes cifras envolvidas. É muito interessante. Será uma coincidência? Pois é uma pergunta, Só uma pergunta. Ele disse que foram usadas na Lava Jato provas colhidas sem a possibilidade da defesa dos réus. Ué, e no 8 de janeiro foi o quê? Felipe Martins. É que lá não tem... O pessoal do 8 de janeiro não tem grana. E o Felipe Martins? E a situação do Felipe Nem Martins? prova tem. Que tem prova. De prova em contrário. Em contrário. E você tem esse excesso de medalhas também, né? Esses líderes representam a eles mesmos, não representam a instituição. Você concedeu uma medalha ao Toffoli, que sequer tem uma carreira de juiz, né? Ele era advogado, um advogado comum, advogou em casos, inclusive, me parece... Não, comum nada, ele era advogado do PT. Do PT, advogado exato. Comum, você tem que abrir uma banca, tem que fazer a sua clientela, tem que pagar seus funcionários. Vixe, você é um advogado
comuns têm que trabalhar. Não, e os nossos juízes normalizaram, né? Os juízes do Supremo, não todos os juízes normalizaram a palestrinha, né? Estão sempre palestrando sobre temas que estarão em andamento neles, que estão em andamento lá no tribunal. E do Toffoli, ele já mesmo se chamou de editor, o STF toda hora se chama de poder moderador, o que Ele se chamou de quarto poder. Se chamou de quarto poder, de editor da sociedade. Então, é aquela história da máquina de linguiça, né? Você põe o insumo lá e do outro lado sai linguiça. Quando, né, o do Toffoli não tem como sair outra coisa. Você põe uma coisa lá, sai aquela outra coisa empacotada, não vai sair a linguiça exatamente. Então eles já se chamam de editor, de moderador. Os líderes dessas instituições usam as instituições... Você está falando de máquina de adubo? É, que você põe o insumo e sai a linguiça Então... É injusto com o adubo, porque adubo, do adubo ainda nasce alguma coisa que preste. E ele recebeu o prêmio. Parabéns, Dias Toffoli. Agora, então primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.